Sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio da primeira temporada do podcast Quando as Fichas Caem. Aqui eu vou receber convidados especiais onde a gente vai bater um papo sobre quando foi os momentos que as fichas caíram e nos fizeram nos tornar pessoas melhores. E hoje eu tenho um convidado muito especial, o meu primeiro convidado que eu escolhi a dedo. A dica é: ele dormiu comigo essa noite. Sim, meu companheiro Gustavo Tanaka. Seja bem-vindo, meu amor. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo. Uma honra estar aqui. Vou começar já com uma pergunta. Quando foi que a ficha caiu para você que você precisava se tornar um homem melhor? Olha, eu acho que teve alguns momentos da minha vida que foram fazendo eu perceber que eu precisava melhorar em diferentes aspectos da vida. Profissionalmente, em termos de carreira, em termos de busca por compreender quem eu era e tal. Mas essa ficha sobre essa temática de masculinidade foi cerca de 8 anos atrás, que veio a partir de um relacionamento que eu tinha e tal. E eu percebi que eu estava tendo muitos atritos porque eu não estava conseguindo me comportar da maneira mais adequada, né? E foi a partir de alguns entendimentos que eu fui tendo, assim, de que, cara, eu era um cara machista. E eu não sabia. Para mim isso era algo que era inconcebível, assim, sabe? Já fazia um tempo que eu estava num caminho, assim, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, já falando sobre isso, fazendo palestras. Então eu tinha essa ideia de que eu era uma pessoa boa, né? Eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa legal. Só Que que já aí, tá bom, só né? que tinham mais coisas, né? Mais camadas, assim, por trás. E aí eu entendi que eu precisava olhar para essa questão, que essa temática de masculinidade era algo que eu nunca tinha estudado, nunca tinha me aprofundado. E foi um momento onde essa ficha caiu de que bom, tem coisas que eu preciso aprender. Uhum. Como que você escolheu olhar para essa temática? Como que você cuidou disso e se desenvolveu até o dia de hoje? Então a primeira coisa foi assim, né? Nesse universo, você conhece bem, assim, do autoconhecimento, da Uhum. espiritualidade, é um universo muito mais é, cheio de mulheres, né? As Uhum. mulheres fazem mais parte, participam dos eventos, dos retiros e tudo mais. E eu me vi cercado de mulheres só. Eu estava participando de um monte desses eventos e muitas vezes eu era o único homem. Muitas vezes eu era a única pessoa lá que tinha uma história, né, parecida com a minha, no sentido de onde eu vim, assim, né? E aí eu comecei a me dar conta de que, pô, por que eu não consigo conversar com os homens sobre esses assuntos? Sobre essas questões relacionadas ao autoconhecimento, ao desenvolvimento pessoal, né, a ser melhor e tudo mais. E aí, a partir disso, eu senti esse chamado de começar a organizar encontros entre homens para falar sobre autoconhecimento. Não Uhum. necessariamente sobre masculinidade, mas sobre autoconhecimento. Uhum. E estar entre homens e poder trocar sobre isso, poder dividir essas experiências e aprendizados de vida, foi abrindo a minha percepção para entender o que era realmente o homem. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? Uhum. Sobre quanto eu tinha crenças, de como eu achava que eu deveria me comportar e também de um complexo de inferioridade que eu tinha em relação a outros homens que eu nem sabia que existia dentro de mim. Interessante, porque uma coisa que me vem quando você me traz é que eu vejo que muitas mulheres reclamam, vou colocar entre aspas aqui, porque talvez não é uma reclamação, é um ponto a ser olhado, que existe um desafio muito grande dos homens se predisporem a se autoconhecer. Uhum. Então, tem quase que um atraso ali entre os homens e as mulheres. Então, quando você fala, eu ia nos eventos de autoconhecimento, só tinham mulheres. Então, resolvi fazer eventos para me conectar com o autoconhecimento ali junto aos homens. E isso se transformou num trabalho de masculinidade, né? Uhum. É isso que você está falando. Uhum. E essa dificuldade, talvez, que os homens têm de se autodesenvolver e de se colocar nesse lugar de, tá, vou me conhecer. Uhum. O que você tem a falar sobre isso? Então, é importante assim, a gente falar sobre esse tema porque tem muita confusão sobre isso e muita crítica, muita dor também por parte das mulheres em relação a isso, né? Mas uma vez que a gente entende a questão, fica mais fácil de se relacionar com ela, né? Hum, Porque o grande lance é que tem uma cultura de masculinidade, uma cultura que, assim, uma cultura mundial, não é só no Brasil, assim, uma cultura
global desse momento de, cara, qual é o papel do homem, o que o homem tem que fazer, como é que ele tem que se comportar. Sim. E é muito voltada pro externo. Vai lá, vai trabalhar, vai ser provedor, vai dar conta, vai fazer a coisa, vai resolver e tudo mais. E aí por trás disso tem algumas crenças, assim, de que o homem não pode pedir ajuda, de que o homem tem que dar conta, ele não pode mostrar nenhum tipo de vulnerabilidade, e que, enfim, ele tem que resolver tudo, e aí faz com que ele se desconecte dessa dimensão mais interior, assim, né? O que é essa dimensão mais interior? São as emoções. Entrar em contato com as emoções. Todos os processos de autoconhecimento que existem, assim, levam para dentro. Uma terapia faz você olhar para dentro, um retiro vai fazer você olhar para dentro, uma meditação vai fazer você entrar em contato com o que está dentro. E o que está dentro é um universo que é desconhecido da maioria dos homens porque não foram estimulados a fazer isso. Desde criança a gente é educado, na maioria dos casos, para não olhar para o que está sentindo, assim, para engole esse choro aí, cara. Engole esse choro, dá conta, levanta aí e tal, vai ficar de mimimi e tal. E isso tudo vai sendo muito prejudicial para a saúde do homem em vários aspectos, né? Sim. Quando a gente entende isso, que tem essa cultura que leva o homem a buscar mais o fora, dá para entender a dificuldade que tem do desenvolvimento, entendeu? Porque se eu olhar para dentro, e foi o que aconteceu comigo, quando eu parei para olhar para dentro, eu comecei a chorar. Só que eu passei negando, eu fiquei anos sem derramar uma lágrima por repressão, sabe? Então, como assim eu vou ter que parar de chorar, sendo que eu tô evitando chorar a vida toda? É como se o fazer, essa necessidade do fazer, meio que anulasse o sentir. Então, ou você vai lá e faz e realiza e fica nesse universo onde as coisas acontecem, né? Ou você entra pra dentro, se olha, se conhece e sente e chora, é como se fosse ou uma coisa ou outra, né? E essa é uma armadilha, assim, da dualidade, né? De que não é ou uma Uhum. coisa ou outra, mas como é que a gente consegue integrar esses dois aspectos? Sim. Porque isso acontece muito, assim, quando o homem entende essa dimensão, ele começa a olhar e ativa a sua sensibilidade, ele vai entrar em contato com muitas questões e muitas vezes ele perde aquela força de ação. E, Pendula, e né? eu percebi, assim, muitas vezes eu tinha que falar, meu, para de sentir, vai lá e faz e resolve, entendeu? Para de ficar aí sentindo. Então, essa integração, isso não quer dizer que eu tenho que eliminar essa sensibilidade e nem que eu tenho que ser sensível o tempo inteiro, né? É a integração, assim, de saber a hora de cada coisa. Tem hora que eu tenho que parar e sentir, tem hora que eu tenho que parar de sentir e tem que fazer. Tem que realizar essa integração, né? Pra mim, assim, a minha experiência com sentir, depois me conta como é que é pra você, mas eu sinto, 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 e aí eu vou em lugares que eu preciso muito ir dentro de mim, e parece que isso me dá uma força. E aí chega uma hora que rola um basta e eu falo, não, vou fazer, Aham, sabe? uhum, Tipo, vou resolver, vou me responsabilizar por isso, vou, tipo, aham. separar, tio, cortar pela raiz. Mas antes precisa desse ir talvez no fundo do poço e sentir tudo o que você precisa pra depois Sim. ressurgir, né? Onde a gente pega força, na real. É, Senão fica meio superficial a vida. e tem um lance, assim, que pra mulher é mais. Não digo que é mais fácil, mas tem uma condição biológica da mulher que favorece, que é a Com menstruação, certeza. né? Eu conheço você, eu sei como você vive esses períodos, né? E momentos em que seu corpo te leva para entrar em contato com aquilo e depois transformar e, pô, vem a outra fase onde você tá Sim. querendo ir pra ação. O homem não tem isso, então a gente acaba sempre ficando numa coisa meio regular, assim. E aí é difícil ter esse espaço, esse momento para esse mergulho, né? Porque o corpo não leva para esse lugar automaticamente. Então tem que ser algo que é feito conscientemente. E esse é o desafio. Uma vez eu vi um cara falando uma coisa que eu achei bem legal, assim. Ele falou, cara, quando a gente vai sentir, quanto que a gente tem que sentir, né? Aí tem que sentir até parar de sentir. Uhum. É até sair. Igual você vai tirar uma mancha de uma roupa assim, quanto que eu esfrego para tirar essa mancha? Cara, você vai esfregar ela até sair. Uhum. Então, quando começa a sentir uma coisa, quanto eu tenho que sentir? Cara, você tem que sentir até passar. Mas é um universo desconhecido, né? Totalmente desconhecido. E assim, se você não tem um entendimento sobre esse assunto, e não tem ferramenta, não tem recurso, não sabe quanto tempo vai durar, não sabe como acessar, não sabe dar nome, não tem linguagem para isso. Acho que é uma coisa que você faz muito bem, assim, porque quando você tá sentindo, você vai mesmo, né? Você vive, você entra na bolha do Eu sentir. aprendi assim a criar um espaço para poder entrar.
E aí eu Aí depois, de aprendi a repente, você usar, ressurge e né, eu fala. aprendi, sei lá, a botar música, então eu tenho uma É, playlist de músicas instrumentais que me leva para um lugar muito emocional, assim. Eu escrevo, eu tenho escrita como uma grande ferramenta que me ajuda a entrar em contato com isso. Às vezes eu vou pro quarto, fecho a janela, deixo tudo escuro e fico lá na aham, caverna ali, às vezes até em posição fetal, para sentir aquilo e passou. E quando passa, eu me sinto livre, me sinto em paz, sabe? Me é. sinto em paz e me sinto com energia de fazer as coisas. É legal você falar um pouco sobre quais são as ferramentas para o homem sentir, né, porque eu tenho as minhas fases do meu ciclo menstrual que facilitam muito esse acompanhamento dos lugares onde eu devo ir dentro e fora de mim. Uhum, E eu tô muito familiarizada com isso, né. E talvez os homens precisam de ferramentas, igual você falou, escrita, uhum, né, para poder engrenar nesse sentir. uhum. Porque, assim, senão a gente cai num lugar de ficar só no mental, assim, só Uhum. pensando sobre as coisas, e não é pensar sobre o que está sentindo, é sentir. É ir direto ali naquela sensação e ficar com aquela Mas igual sensação. você falou, tem uma playlist que me ajuda com isso, entendeu? É, sim, por isso. E aí, para eu sair desse lugar, eu preciso ter alguns recursos que me tiram, porque o meu automático, eu sou um cara muito mental, né? O meu automático é ficar pensando sobre as coisas, racionalizando. Então, eu vou racionalizar sobre o que eu tô sentindo. Eu preciso de recursos que me tirem desse lugar. Então, às vezes é uma música. Eu Aham. boto a música que, opa, não tô pensando sobre o que eu tô sentindo. Ele já me conectou direto com aquilo que eu tô Com o sentindo, né? coração. A escrita é algo que me ajuda porque quando eu escrevo, eu tô tirando de dentro de mim, né? Não tô lá só imaginando, eu tô vendo escrito fora de mim aquilo que eu tô sentindo. Se eu tiver com raiva e eu escrevo, estou com raiva, parte daquela raiva que estava aqui já foi lá pro papel, Uhum. né? Ou aquela tristeza, ou enfim, qualquer coisa que seja que eu esteja sentindo, eu coloco no papel, eu tiro ela, eu consigo enxergar. E a outra forma que eu acredito que é muito importante é conversar. Uhum. Conversar sobre isso, né? Então, todo mundo já deve ter vivido essa situação de estar sentindo alguma coisa e começar a falar com alguém. Quando começa a falar, puf, vem um choro, né? Uhum. Vem uma emoção, porque, Ajuda a porque integrar. abriu espaço, né? E o grande questão com os homens é que a maioria não tem com quem conversar sobre essas coisas, porque as amizades são baseadas em outra cultura. É isso que eu queria falar um pouco, porque uma coisa que me chateia é que o mundo todo foi construído, todo o sistema que a gente vive foi construído nessa base onde a gente precisa estar numa crescente linear e hierárquica, né? Então, um mundo que não dá espaço para ciclicidade, que não dá espaço para gente ser orgânico, para a gente ser humano, né? Hoje em dia a gente tem, assim, dentro de algumas empresas que estão mais para frente nesse sentido, que dão licença menstrual para mulheres e coisas nesse sentido que meio paliativas ali, né, para a gente poder viver no universo que a gente construiu. Mas veio essa coisa linear, piramidal e hierárquica. E como que a gente pode cuidar disso? Tipo, qual que é o nosso papel para tornar a vida mais orgânica, mais natural, mais feminina até, que eu acredito que o feminino tá dentro de todo mundo, entende? Sim, eu acho que é a conexão e o entendimento de como funciona a natureza. Uhum, Porque se a gente olhar para a natureza e observar a natureza, a gente vai aprender muito sobre como a vida funciona. Nós não estamos separados dessa vida, nós somos essa mesma vida, né? Então primeiro a gente está dentro de um planeta que é redondo, que é uma esfera, né? uhum. E Não é quadrado, as né? nossas estruturas são todas quadradas, nossas casas são quadradas, nossos apartamentos são quadrados, nossos dispositivos são quadrados, as telas são quadradas, e a gente acaba reproduzindo uma estrutura que não é natural. Na natureza não tem quadrado. Na Uhum. natureza é tudo orgânico. Você não encontra quadrado em nenhum lugar na natureza, né? Sim. E aí, tudo na vida funciona de uma forma cíclica, né? A gente Uhum. tem o dia e a noite. Todos os dias acontece isso. Você acorda com uma energia e depois a energia acaba. Você tem que descansar. E aí você tem o ciclo da semana, você tem o mês, você tem as estações, né? Todos os animais seguem essas estações. Todos os seres vivos, a gente também. Quando a gente entende isso, a gente vai percebendo que, opa, não adianta eu querer só crescer, 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 crescer. Esse é um dos problemas da humanidade hoje.
É crescer, 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 ganhar, ganhar, ganhar. Não vejo nenhuma empresa falando que vai diminuir o faturamento porque faturou muito nos últimos ciclos e precisa agora dar uma diminuída, né? É sempre faturar mais, faturar mais. Isso não tem fim, né? E é uma desconexão do que é natural. E aí, o ser humano, para ele acompanhar esse ritmo, ele tem que ser uma máquina. E é o que os homens muitas vezes tentam ser, né? Performance, performance, performance. Opa, E muitas mulheres também, é, né? também, Muitas mulheres que também. anestesiam seus ciclos Sim, para poder acompanhar e adoecem. Por isso que verdade, tem depressão, burnout, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, enfim. verdade. Eu gosto de pensar, se você der o zoom in na natureza, tipo, se você for em nível microscópico da natureza, você vai ver a matemática acontecer ali, né? Você vai ver a geometria sagrada apoiando essa natureza, essa organicidade das coisas. E aqui a gente vive num mundo invertido, né? A matemática, ela vem em primeiro lugar, e o lógico e aquilo que precisa ser exato e regras e todas essas coisas vêm em primeiro lugar, para depois a gente se divertir, tirar férias, rir, ter momentos felizes, né? Então, tipo, aquilo que deveria vir antes vem depois, né? Como resultado. Isso se a pessoa não adoecer no caminho. Uhum. E eu acho que isso tem muito a ver com a necessidade da gente se inteirar em relação a esse assunto do feminino e do masculino dentro de nós, né? E tornar isso Sim, unido sim, dentro. sim. Faz sentido? É, porque lembrar que não é uma coisa ou outra, né? Isso é uma coisa, foi uma grande virada de chave, uma grande ficha que caiu, assim, para mim Isso. foi entender, assim, que a minha mente funcionava de uma forma muito dual, baseada no ou. É, ou isso ou aquilo. Uhum. Ou isso ou aquilo, ou isso ou aquilo. E aí, então, se não é isso, é aquilo. E eu ficava sempre, muitas vezes, em dúvida. Será que é isso ou será que é aquilo? E aí isso me levava a um lugar de paralisia e de não saber o que fazer. Aí eu entendi que poderia ser, ao invés de ou, poderia ser e. Como é que pode ser isso e aquilo? E aí isso já me abriu um novo leque de possibilidades. E aí isso expandiu quando eu entendi que pode ser hora. Hora isso e hora aquilo. Uhum. Então, hora em que é hora de descansar e hora é hora de trabalhar, né? Uhum. Então, uma hora eu vou ter que eh, entrar em contato com as minhas emoções. Na outra eu vou ter que parar de entrar em contato com as minhas emoções e vou ter que sair para realizar, entendeu? Tem hora que é hora de se vulnerabilizar, tem hora que é hora de não se vulnerabilizar. É hora de Firmar. firmar, né? Então, isso mudou essa percepção do ou isso ou aquilo, pode ser isso é aquilo, e pode ser ora isso ou aquilo, ou pode ser nem isso nem aquilo também. Aí, tá, se não for nada disso, o que vai ser? Aí abre um outro campo, né? Fecha um pouquinho esse assunto e vamos abrir um outro, porque eu quero te fazer uma pergunta que é: você acha que os homens têm medo de mulheres fodas e bem-sucedidas? Olha, eu não sei se é medo, se medo é a palavra, mas o que eu sei é que a maioria dos homens acaba tendo dificuldade para se relacionar com essas mulheres, porque bate de frente com uma série de crenças que ele tem sobre ele mesmo, inclusive, né? Vou dar um exemplo. O homem, na maioria dos casos, eu sempre vou falar na maioria dos casos porque sempre tem exceções, Sim. tá? Na maioria dos casos, o homem aprendeu a ser o provedor da casa. Ele cresceu com o pai sendo o provedor, muitas vezes, ou com as figuras de poder, eram sempre os provedores ali e tal. E aí, quando ele está se relacionando, por exemplo, com uma mulher que ganha mais dinheiro do que ele, aquilo já é uma questão. Para algumas pessoas é difícil lidar com aquilo. Pô, como assim? E isso leva para um lugar de, muitas vezes, ele se sentir inferiorizado. De sentir que eu não estou sendo homem o suficiente, de que eu não estou sendo bom o suficiente. E aí, entrar em contato com aquilo e aceitar, muitas vezes, uma realidade que se apresenta, pode ser, cara, óbvio, tem gente que se relaciona com mulheres super bem-sucedidas e o cara nunca vai conseguir ganhar mais do que ela, porque a pessoa, sei lá, foi muito bem naquilo que ela faz, né? Então, assim, é aceitar, né, a prosperidade que vem daquela forma e dar o seu melhor dentro daquilo que se propõe a fazer também, né, na sua carreira, assim, mesmo que ganhe menos e achar que tá tudo bem também. Ou muitos casos em que tem uma inversão daquilo que é tido como o papel do homem para o papel da mulher que trabalha e o homem que cuida da casa, dos filhos. Conheço pessoas que são assim também. E aí isso também é um processo para o homem,
como assim eu sou o cara que cuida da casa enquanto minha mulher que traz o dinheiro? Uhum. Só que essa visão é muito limitada a como as coisas deveriam ser, né, no passado, né? Se hoje as mulheres estão ocupando o mercado de trabalho e estão se desenvolvendo, prosperando, é natural que isso aconteça em algumas famílias. Isso falando de casais, assim, né? Uhum. Casais héteros, né? Uhum. É natural que isso aconteça. Não tem nenhum erro, né? Justamente. E aí, para o homem entrar em contato com aquilo e perceber o que ele sente sendo desafiado nessas circunstâncias, faz com que muitos homens não queiram entrar nesse tipo de relacionamento, Como se fosse uma coisa geracional, então, né? também. Super, a gente tá. Toda essa questão relacionada à masculinidade, à questão de gênero, ela é uma coisa, uma mudança geracional, assim, que não é nem agora que a gente vai conseguir resolver tudo isso, né? A gente Uhum. vai sempre atualizando, evoluindo, mudando a forma como as coisas são. Então, da forma como você fala, é quase que uma sentença para mulheres fodas, assim, não tem saída então, tipo, Não, existe esse despreparo dos homens se relacionarem com elas. Como que a gente poderia, tipo, chegar num consenso então, de, sabe, assim, nessa balança aí? o fato de ter essa questão não quer dizer que isso vai ser um problema sempre, Hum. entendeu? Porque a partir do momento em que o homem entende isso, ele se abre para perceber que ele não precisa ser de determinada maneira, ele consegue Uhum. se relacionar e buscar formas de se relacionar de outra forma e abrir diálogo para conversar sobre isso, expressar e compartilhar essa vulnerabilidade. Eu tenho Total. amigos que vivem relacionamentos assim e que estão super bem, entendeu? Aham. E não é um problema, né? Tem amigos nossos que o dinheiro vem pela mulher, né? E Mas isso não não é tô um falando problema. só sobre o dinheiro, assim, às vezes eu tô falando da autoconfiança, Empoderamento. sabe, do empoderamento Uhum. mesmo, não só tipo, a mulher ganhando mais do que o homem, mais uma questão de atitude interna, de poder Sim, pessoal sim. mesmo, sabe. Então, isso faz parte E do processo de empoderamento do homem também. exato, eu acho que pelo que eu tô vendo, a necessidade fica cada vez mais latente do homem poder se olhar e se vulnerabilizar, né, É, porque, a mulher meio que tem feito esse trabalho e não tem uma correspondência todas as vezes tem, claro que ainda bem que eu te encontrei, por exemplo, né, então é é, possível. Mas às vezes não tem essa correspondência, então existe esse conflito e essa frustração de tipo: "Nossa, quando que eu vou encontrar um homem, por exemplo, que tenha a coragem de entrar na intimidade?" sim, Porque tem muitos homens que têm medo de intimidade por conta da insegurança sim, deles também, né. total. Então, quando eu falei do empoderamento do homem, é uma palavra até meio polêmica, assim, né? Uma expressão Aham. polêmica, né? De falar empoderamento masculino, porque a sociedade toda já favorece o homem nesse sentido. Mas eu digo empoderamento no sentido de ir além das suas inseguranças, sabe? Então, Uhum. se um cara, por exemplo, está se relacionando com uma mulher que é empoderada, autoconfiante, enfim, bem-sucedida e tudo mais, ou segura de quem ela é, as escolhas dela vão refletir a insegurança que ele tem, Total. né? Eu vejo isso Vai acontecendo. refletir a insegurança que ele tem. Uhum. E aí, se ele não souber lidar com essa insegurança, ele não transcende ela, ele fica preso na insegurança e fica preso no lugar de E vítima. se diminui. Exatamente. E aí se diminuir, aí é difícil para ele estar numa relação como essa. Uhum. Mas quando o homem consegue usar isso como uma grande experiência de autoconhecimento, de desenvolvimento, para ele crescer, para ele se fortalecer, para ele entender as suas emoções e Uhum. conseguir entregar o melhor que ele tem também, aí o relacionamento vai para outro nível, né? É, Aí dá um passa a ser um salto. relacionamento virtuoso, que vai fazendo com que os dois se desenvolvam, porque os relacionamentos trazem essa questão do espelho, Total. né? Do espelhamento, assim, de como bom, eu percebo por mim mesmo, assim, na nossa relação, Hum. como movimentos seus fazem eu questionar a mim mesmo e até me revelam coisas que, opa, eu preciso melhorar nisso aqui. E Uhum. eu posso. Um movimento inconsciente seria boicotar o seu próprio sucesso para a gente ficar no mesmo lugar ou Total, para eu ficar acima de você, né? Que tem total. muito relacionamento Meio que abusivo. O desmerecer, né. abusivo, ele é isso, assim, o cara desmerece a mulher para ele estar sempre abaixo dele ali, né? Uhum. E eu posso fazer o contrário disso. Ao invés de perceber que aquilo está me incomodando e eu querer diminuir para não sentir aquilo, é entender o que que aquele desconforto tem a dizer sobre mim mesmo, que eu tenho que melhorar para me tornar um homem melhor, né? Que insegurança minha que está sendo revelada naquela situação.
E aí, a partir disso, eu olho pra essa questão e busco me E desenvolver, qual que é a entendeu? ficha que tem que cair nos caras pra eles poderem Autorresponsabilidade. Hum, Autorresponsabilidade é a palavra, assim, que é o que os homens precisam e que a humanidade está precisando. Autorresponsabilidade. uhum, Cada um se responsabiliza por si, sem ficar uhum, projetando e sem entrar no vitimismo, né? uhum. Então, tem muito cara que fala assim, porque a minha mulher que não deixa fazer tal coisa. Cara, isso é vitimismo. Você se Hum, responsabiliza pela sua vida. Você não faz as coisas porque você não quer, não é porque a sua mulher não deixa, uhum. né? Mas a minha mulher fica brava, aí ela surta, os discursos que os homens dão, assim, é porque você não sabe lidar com as suas emoções, então você não sabe lidar com as emoções dela, as Uhum, reações emocionais dela fazem com que você não consiga lidar com as suas, uhum, né? Então isso é algo que eu aprendi, algo que eu aprendi nas nossas relações, assim, e às total. vezes você tá passando por processos emocionais, assim, e eu quero que você pare com aquilo, porque aquilo me Te incomoda, ativa, né? me ativa, me deixa reativo, e no fundo eu não queria sentir aquilo. Aí, pô, eu entendi que, na verdade, eu preciso conseguir acolher o que você tá sentindo e não fazer com que eu evite de sentir o que eu sinto quando você sente, sabe? Esse é um lugar, um emaranhado, assim, que é muito interessante, de É, perceber como o que a gente sente, né? Se eu ficar triste, você pode ficar insegura porque eu tô triste. E você precisa que eu esteja bem, né? uhum. E se eu estiver muito bem, você pode ficar incomodada porque eu tô muito bem e você não tá. Então tem uma série de... Nossa, é um olhar pra sombra Exato, diário, é um né? espelho, né, Se das relacionar emoções. é isso. É, Se relacionar de verdade é isso, né? é. E eu vejo que dentro da nossa relação tem alguns pilares, assim, que eu sinto que faz a gente crescer. O primeiro pilar é um valor pra mim, que é inegociável, que é a liberdade, né? Então, a gente poder ter a liberdade de ir e vir, de fazer aquilo que a gente tem vontade, claro que sempre dentro dos nossos acordos, né? E também é o diálogo. Então, uma coisa que eu gosto muito, que a gente tem essa liberdade de trocar Uhum, e de conversar sobre tudo, uhum, né? E isso eu acho que ajuda muito, faz com que a gente não fique passando pelas coisas sozinhos, né? uhum, uhum. E pode falar. Eu acho que a comunicação é essencial. Aprender a conversar, aprender a falar sobre o que sente, Uhum. aprender a falar a verdade. Algo que é tão Nossa, básico sim. assim, mas que a maioria das pessoas não aprendeu, não consegue. Relacionamentos baseados na mentira, E no aprender a segredo. falar a verdade, não apontando o dedo pro outro, né? Mas fazendo essa autopesquisa de como que eu tô me sentindo em relação a isso. E não você fez isso por causa disso, 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 né? Acho que é diferente, assim. Sim. É, eu quero falar um pouco sobre sexualidade também, porque eu acho que é uma coisa importante para a humanidade, sabe? E é um assunto que é evitado em muitos lugares. E eu vejo que dentro desse universo da masculinidade, que não é trabalhada ainda, e até para algumas mulheres, existe essa crença de que a sexualidade, primeiro, ela tá reduzida ao ato sexual. E o ato sexual, por sua vez, ela tá reduzida a uma questão falocêntrica, Uhum, que gira ali em torno do prazer do homem, uhum, né? E eu acredito que isso vem muito de uma cultura que, que educou de uma forma muito complexa as pessoas em relação ao sexo, que é a pornografia, né? uhum. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tem um tabu no universo masculino que é os homens não falarem sobre isso entre eles. Uhum. Não falarem sobre sexo entre eles. Então fica um negócio muito baseado na imagem e na imaginação, sem que exista um conhecimento de fato, assim, uma troca, né? Vou dar um exemplo. Logo no começo do Brotherhood, assim, eu tava com alguns amigos em casa, né? 2 amigos do Brotherhood em casa, e a gente foi pro encontro, a gente combinou de se encontrar antes, e a gente pegou um táxi, a gente tava no táxi, e tava nós três conversando, assim, no táxi. E aí eu cheguei e perguntei, a gente já tava numa conversa bem aberta, assim, né? A gente tava nessa conversa aí e falei, cara, com quem que vocês aprenderam a transar? E aí o taxista, na hora ele olhou assim, eu tava atrás, ele ouviu ele olhando assim, levou um susto, deu fazer aquela pergunta, entre homens conversando. E aí o cara falou, cara, aprendi na raça ali, cara. Aprendi transando. Eu falei, foi filme pornô, cara, pornografia e tal.
E a maioria dos homens aprendeu assim. Aprendeu assim, sendo iniciado pela pornografia, pela prostituição, Uhum. e tendo que ser bom, entendeu? E não Uhum. e Precisando performar precisando ali. performar. O moleque, sei lá, jovem, adolescente ou recém-completado 18 anos, ele é virgem e ele acha que ele já tem que ser bom. Pô, Uhum. como é que você vai ser bom numa coisa que você nunca fez? Uhum. Né? Não existe esse cuidado, essa preparação, essa instrução. Na escola, educação sexual é sobre doença. Total. DST, usa camisinha e tal. Essa é a educação sexual. Isso não é educação sexual, isso é terrorismo sexual, né? É uma coisa que, pô, você nunca fez, você tem, vai estar nervoso, vai ter uma troca, uma experiência diferente, e ainda com essa preocupação do medo e tal, da doença e tudo mais, isso não é uma coisa que é muito saudável, né? Então a gente tem que abrir conversa sobre isso, poder falar com os jovens, poder conversar, poder instruir, poder educar, para que a educação não seja uma coisa que ele tem que fazer escondido, sozinho. Então, a minha iniciação sexual foi uma coisa sozinha, solitária, escondida, que eu tinha vergonha, que eu achava que eu tava fazendo coisas erradas e tal, sabe? Uhum. Uhum. Né? Toda essa questão da masturbação ser uma coisa errada, uma coisa, Uhum. um tabu. Então, abrir a conversa sobre isso muda a forma como a gente se relaciona com esse tema. É importante Sim. falar, mas o grande lance é que os homens, na maioria dos casos, eles vivem imaginando o sexo como a principal referência é a pornografia, Uhum. que é o sexo falocêntrico, violento, de dominação, e isso leva ele para um lugar de, às vezes, estar lá durante um ato sexual, performando, pensando em como ele deveria ser e não conectado com a pessoa com quem ele está trocando lá. Exato. Ele não está lá. A mente Uhum. dele está em outro lugar, né? Uhum. Tá nesse lugar da performance, preciso ser bom, enfim. É. E eu acho que a energia sexual, ela é a fonte criadora de tudo. Porque é a partir dela, né, que pra mim é a mesma coisa da criatividade. Uhum. Então a energia criativa, ela tá em tudo também, né? E quando a gente olha pra isso de uma forma sagrada e entende que não é só o ato, mas é tudo antes e depois dele também, sabe? E durante, e enfim. Então, essa troca sagrada, essa relação de atenção, de cuidado e de amor em primeiro lugar, e de vulnerabilidade extrema também, né? Quando a gente escolhe viver uma sexualidade saudável, eu acho que a gente precisa ter a coragem de se entregar para uma vulnerabilidade extrema também, onde os homens têm as inseguranças deles, as mulheres têm as inseguranças delas. Uhum. Isso pode ser conversado, isso pode ser trocado, isso pode ser falado. Então, assim, é, como que você falaria para um homem que precisa sair da pornografia e ter uma consciência maior em relação a isso? Acho que a primeira coisa é fazer ele compreender por que que não é legal pornografia. Por que que leva para esse lugar de imaginativo e de performance que não é, o sexo não é isso. É Uhum. outra coisa, né? Então, tentar entender o que que é, se não é isso, o que é. Hum. E de como ele consegue se conectar mais com o momento presente, com a outra pessoa, com, Uhum. com aquilo que ele está sentindo, com o próprio corpo, né? Sim. E entender, por exemplo, que o prazer está no corpo todo, Uhum. não tá só no falo, Uhum. né? Não tá só no órgão ali, que aquele Exato. é limitar, é reduzir a experiência, né? E É. como trazer. Então, e outra coisa que eu acho é pesquisar, estudar, sabe? Uhum. E é muito interessante isso, porque o sexo é o tema que os homens mais pensam, provavelmente, sexo e dinheiro, poder, assim, né? Uhum. Mais pensam, é algo que direciona a vida deles, direciona toda a energia de estar com alguém, conquistar alguém, ter alguém, sei lá, se relacionar. E é o tema que não se estuda sobre isso. Então, como é que pode um tema ser tão importante que direciona todas as suas ações, que faz parte do seu estilo de vida muitas vezes, e você nunca fez um curso sobre isso, Uhum. nunca leu um livro sobre isso, mas assistiu milhares de horas de filmes? Então, aí que tá. Complicado. Tá estudando no lugar errado. É. E tem isso, né, da distorção do feminino, né? Também. Porque é um desrespeito, assim, né? Tipo, que ele esse tipo de comportamento olha pro que é bom pra si, né? E desconsidera esse todo que tá ali
E a própria terra, né, essa distorção do feminino, eu acho que ela espelha na forma como a gente trata a terra, Uhum. trata a mãe terra, Sim. né. E, bom, já que eu falei da terra, eu vou pedir para você falar disso, porque eu acho que o seu despertar junto com a terra é algo que te desenvolveu como um homem melhor também, né. Como que é isso? Eu acho assim, tem várias formas de contar essa história, né, mas qual é o papel dos homens hoje no mundo? É uma pergunta que eu faço muito, assim. Qual é o papel Uhum. dos homens no mundo hoje? E aí tem que pensar, o que está acontecendo no mundo hoje? O mundo hoje está sendo destruído na sua... A natureza está sendo contaminada, poluída, destruída, devastada, né? A gente tem uma sociedade doente, a gente tem pessoas sofrendo, a gente tem pessoas à base de remédio, a gente tem uma... Sim. Não tá legal. Então, qual é o papel dos homens nisso? Os homens, porque são os que estão nos cargos de poder, são os responsáveis por criar isso. Então, Uhum. a responsabilidade dos homens hoje é consertar isso, né? E para consertar, tem que ter uma nova mentalidade. É uma mudança de percepção. E essa mudança de percepção, para você ser um guardião da natureza, um defensor da terra, um protetor da floresta, você tem que entender como a floresta funciona. Tem que entender como a natureza funciona. Para você criar uma sociedade regenerativa, tem que entender o que é regeneração. Tem que entender como é que a natureza se regenera, como é que o solo se regenera, como é que um lugar que não tem mato começa a ter mato. Qual é a força da vida? Então, o meu estudo foi para esse lugar. Então, como é que a Uhum. vida funciona? Eu não entendo nada sobre a vida. Como é que a vida funciona? Deixa eu começar a plantar. Se eu plantar, eu vou conseguir entender o que acontece quando eu coloco uma semente, por que uma semente nasce, por que outra semente não nasce. Quais são as condições adequadas para a vida acontecer? Uhum. O que tem que existir para que um jardim possa florescer? O que tem que acontecer no espaço para que uma área devastada possa virar floresta? Essa mesma regeneração que eu estou buscando na minha vida. Como é que eu consigo me regenerar para ser a melhor versão de mim mesmo, para ser inteiro, para ser essa integração do masculino com o feminino, do humano com o divino? Como é que eu Uhum. consigo ativar toda a força que eu tenho? Como é que eu consigo estar no meu potencial máximo de eu ser um humano tão belo quanto uma árvore no seu potencial máximo, ou quanto um ser, como um animal? Que você olha para o leão, você sabe o que é o leão, mas olha para um leão de zoológico e você fala, cara, não está no potencial máximo dele. E acho que o ser humano está acontecendo isso também, não está no potencial máximo dele. Eu sei o quanto o ambiente em que eu estou inserido me dificulta estar no meu potencial máximo. Então a conexão, a comunhão com a natureza, né, ajuda muito a reativar essa força, a buscar estar em contato com os elementos. Bom, você me conhece, você sabe o quanto eu busco, cara, essa água que a gente está tomando não tá legal, precisamos mudar essa água, eu tô sentindo falta do fogo, faz tempo que eu não entro numa cachoeira, num mar, eu preciso mergulhar, né? Preciso estar em contato com a terra. Então, todas essas coisas são buscas para que eu consiga acessar a minha potência, que é a minha força que está relacionada com a terra também, Uhum. sabe? Uhum. Lindo isso. É lindo e necessário, porque eu acho que naturalmente, quando a gente começa a olhar pra gente, para todas essas questões que a gente trouxe, né? Porque a vida é um trabalho de sombra contínuo. E precisa de coragem para a gente poder olhar para essas sombras e precisa de uma construção de uma rede de apoio e de relações que vão ajudando a gente tanto a enxergar quanto a se trabalhar. Nem sempre é tão fácil assim a gente encontrar essas pessoas, mas à medida que a gente vai se trabalhando, eu sinto que vai abrindo campo para a gente estar perto de pessoas que estão numa espécie de trabalho interno parecido com os nossos. E naturalmente isso transborda para o entorno, para a terra, né? Então a nossa necessidade de cuidar da terra, de entender que é dali que vem a vida e entender que a regeneração é uma parte extremamente importante do futuro que a gente quer construir para os nossos filhos, para as nossas próximas gerações e para a comunidade, né? Então, eu acredito que esse trabalho interno, ele feito direitinho, você com o outro, você com a terra e você com a comunidade, se cada pessoa fizer a sua parte, isso vai reverberar num futuro mais justo. Uhum. E esse futuro mais justo
ele vai precisar dessa sementinha plantada dentro de nós. E eu quis trazer esse assunto aqui hoje para nós, né? Tanto da relação do homem com a mulher dentro de um recorte heterossexual, claro, dentro do recorte dos nossos privilégios aqui do que a gente tem. Mas eu acho que, no fundo, o olhar é para como nós podemos ser seres humanos em desenvolvimento e seres humanos melhores, né? Então, como que você desenvolveu o seu olhar para esse fora, para essa comunidade, sabe? Eu acho que você tem esse estudo das virtudes que você tem, que é uma coisa que me inspira muito. Ele é um estudo onde a gente consegue ter um olhar virtuoso sobre o mundo. Uhum. E algo que nem sempre é fácil, Uhum. né? Por conta de tudo que a gente tá vivendo, assim. Então, o que você diz sobre Eu isso? acho assim, quem tem o desejo de melhorar, quem está num caminho de aperfeiçoamento pessoal, pode se fazer uma pergunta assim: como é que eu sei que eu estou me tornando uma pessoa melhor? Qual é a métrica? Para onde eu tenho que olhar? O que eu tenho que mensurar? Como é que eu consigo qualificar e quantificar, né? Então, eu tive esse entendimento, foi outra ficha que caiu assim, que foi como que eu sei que eu estou me tornando uma pessoa boa? Será que quanto mais dinheiro eu tiver, melhor eu vou ser? Quanto mais seguidores eu tiver, então quer dizer que eu estou indo bem na vida? E eu percebi que não era sobre isso. Que só era, claro que são números que podem ser legais, assim, e pode ser um indicador de desenvolvimento, de sucesso profissional e tudo mais. Mas não é um indicador de eu estar me tornando um ser humano melhor. Tem gente que está ganhando mais dinheiro e está se tornando seres humanos piores, né? E aí eu percebi que a resposta estava nas virtudes humanas. Eu hoje sou uma pessoa mais disciplinada ou menos disciplinada que na semana passada? Eu tenho mais compaixão com as pessoas, eu tenho mais empatia, eu sou uma pessoa mais generosa, eu sou uma pessoa mais paciente. E aí, ao olhar para as virtudes, eu naturalmente fui me conectando com o meu entorno. Porque tem virtudes que fazem naturalmente eu pensar na outra pessoa. Compaixão. Compaixão com quem? Que pode ser compaixão com as pessoas que estão ali ao meu redor, né? Minha família e tal, meus amigos. Mas posso começar a desenvolver uma compaixão por pessoas que eu não conheço. Pessoas que estão em situação de rua, por exemplo. Desenvolver um olhar que vai integrando, que vai expandindo, né? E isso faz com que eu saia do ego, do eu quero, o que eu quero, meu objetivo, minha meta, minha vida, meu sonho e tal, e comece a pensar e ativar uma consciência coletiva, de começar a pensar em nós, não quem sou eu, quem somos nós, para onde nós estamos indo, para onde nós estamos caminhando, o que nós temos que fazer para melhorar, né? Então, para mim é natural começar a pensar e incluir nas minhas escolhas aquilo que beneficia outras pessoas. Porque sinto que a minha consciência saiu desse lugar só do eu, que é uma fase do desenvolvimento, assim, pegar a criança, ela é só eu. A criança não considera outra pessoa. A criança, ela quer para ela. E ela vai aos poucos aprendendo que ela tem que dividir o brinquedo, que ela pode esperar o tempo dela, que tem outras pessoas envolvidas, ela vai desenvolvendo. Só que tem muita gente que parou o desenvolvimento da sua consciência nesse lugar mais infantilizado, só do eu, e não expandiu para entender que nós somos um coletivo, que nós somos uma espécie, que nós somos a vida, que a gente faz parte de tudo isso, né? Que a gente está aqui relacionando em harmonia com todos os seres, né? E não é tudo para mim. Aí se você pega uma pessoa que está nesse lugar, só eu, e coloca ela no cargo de CEO de uma organização faturando bilhões, qual é o impacto disso? Qual é o impacto disso nas pessoas que trabalham para essa pessoa? Na sua equipe de colaboradores? Qual é o impacto disso no mercado, na extração, né? E no futuro, né? Exato. Na floresta. Na floresta, tudo, entendeu? Então a gente tem que desenvolver essa consciência. Isso é a expansão da consciência. É ampliar a minha percepção sobre quem eu sou, entendendo que eu não sou o Gustavo Tanaka, é esse corpo aqui que eu tenho aqui. Mas a minha consciência, ela tá além disso, né? E eu preciso conseguir integrar para cuidar, para harmonizar de todos esses aspectos. Mas eu acho que tem esse lugar da pessoa que tá no eu e tá se desenvolvendo no eu, mas tem muita gente que tá no eu ainda por falta de recursos básicos. Sim. Então a pessoa não consegue, tipo, a pessoa acorda e fica o dia inteiro apagando incêndio
e não consegue desenvolver algo para ela, ou algo novo. Ou tá ali com questões de saúde e não consegue cuidar do próprio corpo. Sabe isso? Então, tipo, acho que inicialmente, num geral, assim, a gente precisa de uma consciência de escuta do corpo, onde a gente aprende a se cuidar, pra Uhum. gente ter o mínimo, que é a base da base da base, que é a saúde, saúde física e saúde mental, que hoje em dia é um grande problema, Uhum. principalmente a saúde mental, pra gente poder sair do eu, é o mínimo que a gente precisa, né? E depois disso, tem esse sistema que nos engole, que a pessoa, meu Deus, boleto, 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 né? E fica ali é, servindo aos boletos, o Deus boleto, e sai desse lugar de posso fazer algo bom para a comunidade, ou posso fazer até um trabalho de sombra pro meu companheiro, com o meu companheiro, sabe? Tipo, isso se torna inviável, porque tem muita coisa ali. Muitos nós internos, entende? E eu vejo que tem muita gente que fica assim, né? Sim. Então, mas a ampliação da consciência, ela vai para esse lugar de você olhar para tudo e conseguir entender o que que é importante, sabe? Então, tem pessoas que, cara, o importante da minha vida agora é focar na minha carreira. Isso. E tudo bem, se tiver, cara, agora eu preciso fazer grana e preciso resolver essa parte. É ali que você tem que colocar energia. Ou não, cara, minha saúde não tá boa, se foi diagnosticada uma questão, uma doença, eu preciso cuidar disso. Cara, foca na sua saúde, olha para aquilo. Não é hora de ficar E ajudando as sai do pessoas. vitimismo, né? Não é hora de ficar. Não é, E da você culpa tem que ter também. consciência das suas prioridades, daquilo que é importante, né? Isso. Né? Ah, tipo, eu não tô conseguindo cuidar da minha saúde porque o meu chefe. Cara, então você vai ter que mudar alguma coisa na vida É aí porque onde entra. a sua saúde vai estar comprometida e você não vai mais estar aqui se você não vai ter emprego para você se você ficar nesse lugar, assim, É entendeu? onde entra a autorresponsabilidade, né? Total, assim, a sua vida, cara. Como é que você quer viver a sua vida? O que que é importante para sua vida? O que que é Uhum. importante para você agora, sabe? E aí entender que não é ou isso ou aquilo, é a hora isso. Não é que é para sempre, então eu nunca mais agora vou me preocupar com isso para olhar só para saúde, não. Às vezes você vai ter que dedicar a sua saúde, cara, Total. uma semana para você se organizar e criar suas rotinas, depois vai entrar no piloto automático, ou sei lá, um mês, 2 meses, 6 meses. Mas depois as coisas se organizam. E aí vai Uhum. equilibrar prato, né? Pô, agora tem que olhar pro meu casamento, Equilibrando os cara. pratinhos, Tem hora né? que assim, cara, é hora de eu olhar pra minha relação, assim. Tem gente que tá num momento que tem que olhar pra relação. Uhum. Deixa o trabalho de lado um pouco. Às vezes já ganhou dinheiro suficiente, vai cuidar da sua relação ali. Ou não, pô, gravidez, filhos pequenos, olha pra criança. Qual é a sua responsabilidade naquele momento, Uhum. Qual é o entendeu? seu tema, né? Eu gosto de pensar, nas minhas mentorias eu trago isso, a roda da vida, com diversas áreas diferentes. Tá, o que que a gente vai pôr no meio hoje? Então, e aí trabalha aquilo. Uhum. E aí depois tem o próximo e o próximo. Então, a gente vai sempre mudando o que tá no meio para que esse tema ele seja bem cuidado e aí a gente consiga harmonizar tudo, né? Porque eu acredito numa vida onde a gente não foca só no trabalho, Sim, onde a gente possa ter tudo em equilíbrio, né? Ou o mais equilibrado possível, porque o equilíbrio, assim, idealizado, também não acho legal, sim. porque ele basicamente não existe. É, é, é o dia a dia, né? Um Exato. dia de cada vez, cada hora é o desafio do momento. Eu sempre penso assim, qual é o desafio do momento, assim, então pra onde tem que estar a minha atenção. E às vezes eu percebo, pô, eu não tô dando conta de fazer tudo. Por que que eu não tô dando conta de fazer tudo? Ou pode ser porque eu peguei coisa demais pra fazer. Tem que ter humildade e pegar menos coisas pra fazer. Ou então eu preciso de mais energia. Como é que eu consigo mais energia? Vou ter que me alimentar melhor, vou ter que descansar mais, vou ter que fazer Exato. um exercício aqui e tal, para ter mais energia para conseguir. Às vezes vai ter que ativar aquela força de vontade que muitas vezes vem só pela urgência. Hum. Então não esperar chegar no momento de urgência para isso também. Então tem uma série de coisas. Esse é o aprendizado, esse é o caminho das virtudes, né? Uhum. Qual é a virtude que está sendo exigida de mim hoje? Eu Uhum. sempre pergunto isso. Tá, tô passando por um desafio, apareceu uma coisa que eu não queria, qual é a virtude que pode me ajudar? Aí eu busco essa virtude e falo, tá bom, É, deixa eu acho que, esperar. é- acho que é um bom momento da gente pedir para a pessoa que tá ouvindo em casa pensar qual é a virtude que a vida tá pedindo de você hoje, sabe? Uhum. E entender que a vida é uma escola, né? Não tem ninguém contra você, assim, a vida não tá contra você, a vida tá a favor do seu desenvolvimento.
Se está acontecendo uma E as coisa, pessoas também, né? está acontecendo uma coisa difícil na sua vida, é uma oportunidade que você tem de se desenvolver. Às vezes aquela pessoa que está lá sendo um, um, um empecilho para o seu desenvolvimento, tá? Você acha, pô, a pessoa está me atrapalhando, está boicotando, está brigando, está enchendo o saco, está dando trabalho, essa relação está difícil e tal. É um grande mestre, um grande mestra que está na sua vida para você conseguir acessar o melhor que você tem ali. É a iminência da ficha caindo, né? Tipo, é o adversário ali, é o, né, o videogame, assim, às vezes é o chefão ali que você tem que enfrentar para você, cara, ganhei, entendeu? Venci, superei, aprendi essa A experiência. dopamina real, né? Essa é a dopamina real. Aprendi sobre essa experiência, agora, aí não tem mais. Quando você aprende uma experiência, não tem mais. A vida não vai colocar mais aquilo, vai colocar outra, né? Quando você enxerga certas coisas, não tem como desver. É. E uma vez que você aprendeu, ela deixa de ser uma questão, entendeu? Exato. Deixa de ser uma questão, assim, agora não é mais uma questão, porque eu já sei como lido com isso. Já aprendi, já se tornou um aprendizado, né? Legal. Qual que é a ficha que tá caindo pra você nesse momento da sua vida? Nesse momento da minha vida, eu comecei a me dar conta da minha dificuldade de organização, de como eu achei que eu fosse organizado. E aí eu tô fazendo tanta coisa e tô tendo que me preparar para uma viagem que tá exigindo tanto. E eu falei, cara, eu parece que eu vou me enrolando em cada coisa que eu faço, assim. Ao invés de começar uma atividade, resolver e fechar, eu começo aquela atividade e aí ela fica aberta e ela se sobrepõe a outra coisa que eu já tenho que fazer. Então minha vida tá um monte de coisa aberta. E aí eu falei, pô, é por isso que eu não tô conseguindo realizar algumas coisas na minha vida, porque tá faltando energia, tempo. Então eu tô sendo desafiado a ser mais organizado, ter mais clareza do que eu quero, abrir e fechar a conversa, tipo, não deixar as coisas em aberto, sabe? Não deixar, vamos marcar, não, falou, vou marcar, já marca, falou, vou responder, já responde, preciso pagar, já paga. Tudo que tá nesse livro aqui, né? Que meu pai me ensinou a vida toda, e agora parece que eu tô entrando numa outra oitava, assim, de conseguir compreender como fazer as coisas por antecipação. Não esperar chegar, nem esperar chegar a última hora, mas antecipar aquilo que vai acontecer no ano que vem. Pensar no que pode, né? O Tata Eric, que é o meu professor aí, né, de estudos, né, da, dos saberes maias, assim, ele fala, a cerimônia do ano que vem tem que estar pronta hoje. E eu falo, cara, como assim? Pra mim, a cerimônia de hoje eu começo a fazer hoje, né? Eu sempre deixo para fazer as coisas no último dia, na hora. Vai ter uma cerimônia à noite, eu vou organizar material à tarde. Não, você tem que estar pronto, estar preparado, antecipado, né? E eu falei, nossa, essa mentalidade eu não consegui incorporar na minha vida ainda. Por que que eu não consigo? Tô tentando fazer isso. Aí eu vejo que eu tô o tempo inteiro, minha mente tá sempre criando as coisas de uma forma de última hora, assim. Então chega uma atividade, eu não resolvo, eu deixo para resolver quando ela vai vencer. E eu tô cansado disso já, entendeu? Que bonito, amor. Esses dias eu vi uma frase que falava alguma coisa do tipo: para de trabalhar só por você. Começa a trabalhar de uma forma que você vai construir algo para as próximas gerações. Então você pensar, não se planejar só para hoje, mas se planejar não só para os próximos 6 meses ou para os próximos anos, mas para as próximas gerações também, né? Em tudo que a gente faz. Então, essa é a palavra que tem, a expressão que tem martelado aqui em mim. De tempos em tempos eu tenho frases que ficam aqui, assim, né? Aí essa é consciência transgeracional. Que lindo. Consciência transgeracional. De começar a pensar nas próximas gerações, não só em mim, assim. Então hoje eu posso pensar assim, eu quero comer uma banana. Aí eu vou lá, eu vou no mercado e compro um cacho de banana e eu quero um cacho de banana maduro já. Não vou comprar um cacho de banana verde, né? Não, eu quero comer banana, planta uma bananeira. Pra sempre ter banana na tua Legal. casa, sabe? Estamos Então, precisando plantar uma bananeira. precisando plantar. Eu tava pensando nisso, assim, né? Como eu gosto muito de fruta, e as frutas que eu gosto são árvores que foram plantadas há 30 anos atrás, 40 anos atrás, 50 anos atrás, né? Tâmara, você gosta de tâmara, né? Então, a tâmara a pessoa plantou 100 anos atrás, a tâmara que você tá consumindo. A pessoa nem tá mais viva, a pessoa que plantou a tâmara que a gente tá comendo, né? Sim. Então, ter esse olhar de pensar, de antecipar o pensamento, assim, de ter as coisas para não precisar ficar comprando, né? Porque isso leva muito pro consumismo, pro imediatismo, não saber esperar, né?
Hoje o dia muda muito rápido, as coisas acontecem muito, muito rápida e perdemos a capacidade de desenvolver a virtude da paciência, de saber esperar. Que tem aquele livro do Siddhartha, né? Que para mim é um dos melhores livros que eu já li, do Hermann Hesse. E ele fala: o que você sabe fazer? Ele fala assim: eu sei pensar, sei jejuar e sei esperar. Eu falei, nossa, eu nunca tinha visto o esperar como uma qualidade que pode ser importante num trabalho, por exemplo, né? Então, muitas vezes a qualidade que é valorizada é a pessoa ser proativa, ser rápida e tal. Hoje em dia. E vê se você de repente não precisa de uma pessoa que tem essa capacidade de esperar mais, né? De esperar para colher, de esperar as coisas darem o tempo certo. Tem muito negócio que não funciona, muito negócio que quebra, porque as pessoas não dão o tempo dele, que é o resultado rápido. Exato. A pessoa ela assiste um curso, fez um curso de marketing, ela já quer lançar um produto milionário. Mas no passado, para uma empresa dar R$1 milhão, ela precisava de muitos anos, entendeu? Não era uma coisa assim fácil. Então tem os benefícios de poder fazer as coisas de uma forma mais fácil, com a tecnologia, com a internet, mas a gente precisa aprender a retornar alguns valores assim que estão mais ligados ao tempo das coisas, né, nessa realidade física que envolve o tempo da natureza. Total. Também. Não deixar essas distorções tomarem conta e a gente achar que essas distorções do tempo são reais, né? Se adaptar, né? Tipo, então não quer dizer que tudo vai demorar. Tem coisa que pode ser rápido, né? Aí, de novo, né? Porque a tendência é a pessoa escutar isso e levar para mente do então o Gustavo falou que tem que ser devagar e que tem que demorar anos. Não, tem coisa que vai ser rápido. Né? Entender, assim, né? E aí envolve plantar também, é legal, assim, porque você pode plantar. Então, se você plantar, você tá com fome, você vai plantar tâmara, você vai morrer de fome. Porque você nunca vai comer. Se você plantar algum cereal, vai mais rápido. Vai mais rápido. Se plantar alface, em 45 dias você já tem ali e tal. Em menos de 2 meses você tem ali alface, rúcula, tem as coisas. Então você tem que ter coisas que você colhe rápido e coisas que você vai plantar para outras gerações. E coisas que vai ser depois de 6 meses. E esse trabalho da masculinidade é isso, né? A gente tá plantando para as próximas gerações também. Para as próximas gerações. Tem uma história muito legal, assim, que a gente sempre contou nas palestras que a gente faz nas empresas, né? Que tem uma espécie de borboleta que ela atravessa o planeta. Eu não sei qual é o nome dela, assim. Então, é uma história que eu não sei no detalhe, mas eu vou contar. Tá. Tentar imaginar isso, que vai ser legal, assim. É que ela faz uma migração e ela atravessa o planeta. Só que para ela atravessar o planeta, não é uma borboleta que atravessa o planeta. São várias gerações de borboletas que vão migrando até que elas consigam se estabelecer num outro lugar, né? Então, é uma passagem de bastão, assim. A gente tá aqui, nós que estamos vivos, o bastão tá na nossa mão. É nossa responsabilidade de fazer. E é muito louco, porque eu acho que nós, especificamente neste tempo que estamos vivendo, somos uma transição geracional muito importante. Porque a gente meio que tá determinando como vai ser a partir de agora, né? Sim. Porque a gente tá, enfim, num ponto de não retorno da Terra, por exemplo. Então, quando a gente estava lá com o Satish Kumar, né, a gente teve a honra de conhecer esse ativista ambientalista, o Satish, e aí uma pessoa que é ativista da Amazônia, né, ele fez uma pergunta falando assim, mas a gente não tem tempo mais. A floresta está sendo destruída e todas essas coisas estão acontecendo, a crise climática está aí. E aí o Satish virou e falou assim, não, nós temos todo o tempo do mundo. Não precisa ter pressa. Faz o que você tem que fazer. Cada dia se dedica ao que você precisa, mas não tenha pressa, porque nós temos todo o tempo do mundo. E quando ele fala nós temos todo o tempo do mundo, é exatamente esse o ensinamento da borboleta, né? Não é só para você, é para todo mundo. E para aqueles que vêm depois também, enfim. Então, acho que tem um grande aprendizado aí para nós em relação ao tempo e a paciência. E não deixar a ansiedade sobrepor os nossos caminhos, né? Sim. Só fazer a coisa certa. Tá bom. E aí tem coisas que a gente só vai aprender escutando uma pessoa mais velha como ele, assim. Total. Porque o tempo, ele faz diferença na percepção, né? Na forma como a gente enxerga as coisas, como a gente enxerga a vida. Pega um adolescente, uma criança viveu muito pouco, então a noção de tempo dela é diferente, né? Uma pessoa que ele viveu quase 90 anos, a noção de tempo dele é diferente, então ele entende o tempo muito melhor do que a gente, porque ele já viveu mais, né? Então a gente escutar, é outra coisa que é importante, escutar os anciões, escutar os mais velhos,
né? Entrar em contato, porque pessoas que já viveram mais, aprenderam mais, conheceram mais, sobretudo essas que estão no caminho da sabedoria há mais tempo, né? Tem gente que só tem mais idade, mas não tem menos, não tem tanto conhecimento, tanta sabedoria, né? Pessoa que viveu, que tem vivência, que tá nessa trilha da sabedoria há muitos anos, a gente tem que escutar. Muito obrigada por essa primeira conversa pública que eu e você tivemos. Muito gostoso a gente estar junto. Tô aqui, quando você quiser, é só me chamar que eu tô aqui. Vamos Obrigado, brindar nosso obrigado cacau. por me escutarem, gente. Obrigado pela atenção aí. Uhul. Obrigada, gente. Espero que tenham Não tem gostado. quase mais nada. Já tomamos todo o cacau. E a gente se vê no próximo episódio.